queridos, boa noite. É um motivo de muita alegria podermos estar novamente compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, depois de uma semana que foi muito delicada para mim, já que domingo pela manhã, com muitas dores, fui ao hospital e após uma tomografia já fui internado para uma cirurgia emergencial. Quarta-feira houve outros problemas e eu tive que voltar para o centro cirúrgico para um novo procedimento. Mas cada dia eu vejo a maneira como Deus nos surpreende, com o seu amor, com o seu cuidado, não somente por aquilo que Ele tem feito na minha vida, particularmente na nossa família, mas também pela maneira como Ele tem se manifestado em amor através da igreja, através dos irmãos, através das orações, através das ligações, através das mensagens, e eu louvo a Deus por tudo isso. E eu gostaria de, nesse momento, agradecer à igreja por esse cuidado tão especial para com a nossa vida. Bem, queridos, damos continuidade, eu quero dar continuidade então à primeira carta de Pedro, Estamos falando no primeiro capítulo, vimos aí os versículos 1 e 2, e hoje queremos continuar no tema o viver que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Hoje eu queria estar pensando como viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, através de uma postura positiva diante do sofrimento. É isso que Pedro vai nos apresentar nesses 3 versículos que eu consigo enxergar. O texto diz o seguinte, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Vamos orar. Pai querido, quero te glorificar por esse momento ímpar que o Senhor tem nos dado, de podermos estar compartilhando a tua palavra. Que o teu Espírito, ó Deus, continue a ministrar em nossos corações, em momentos em que tantos estão sofrendo, tantos estão passando por tantas dificuldades, que o Senhor mesmo esteja confortando, consolando, mas acima de tudo, ministrando a tua palavra em cada coração. É a minha oração, grato, em nome de Jesus. Amém. Queridos, dentro do tema central, o viver que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento, eu gostaria de estar pensando então hoje sobre como eu posso ter uma postura positiva mesmo diante do sofrimento. No último domingo, nós falamos sobre o escritor, falamos sobre Pedro. Quem era Pedro? Pedro, um homem que foi transformado, impactado pelo poder do Evangelho e que demonstrou autenticidade. Um homem que era ele, simplesmente ele não tinha nenhuma hipocrisia, nenhuma capa, ele falava aquilo que ele sentia, ele vivia da maneira como ele entendia, ele era aquilo que ele era mesmo, não procurava mostrar nada diferente para ninguém daquilo que realmente era. Mas vimos também que Pedro foi um homem chamado que demonstrou humildade. Um homem que, apesar da sua maneira de ser sanguíneo, um homem explosivo, mas também um homem que soube reconhecer, teve humildade para reconhecer os seus erros, reconhecer o pecado que havia cometido e chorar amargamente diante do Senhor. Um homem também que soube
na sua humildade, reconhecer que ele não tinha o mesmo amor pelo Senhor que o Senhor tinha por ele. Ele era um homem não somente autêntico, mas um homem humilde. Mas também vimos que ele foi um homem convicto que demonstrou autoridade. Quando nós olhamos aquele Pedro que negou Jesus por 3 vezes, agora depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 20 de Atos dos Apóstolos, ele diz que eles não podiam deixar de falar daquilo que eles tinham visto e ouvido diante do assédio dos líderes religiosos. No capítulo 5, versículo 29 de Atos também, ele diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. Um homem realmente autêntico, um homem humilde, um homem que demonstrava a autoridade dada por Deus. Mas também vimos que a carta foi escrita aos eleitos e peregrinos dispersos no Ponto, na Ásia, Capadócia, Bitínia. Então aqueles irmãos haviam sido dispersos, mas Pedro está escrevendo para eles não simplesmente como pessoas que foram dispersos da sua terra natal, mas como pessoas que se reconheciam como peregrinos, que estavam passando simplesmente pela vida, sabendo que essa vida é efêmera, passageira, e que eles tinham uma vida eterna para gozar com o Senhor. E vimos também que o objetivo da carta foi explicar como a salvação se desenvolveu, através da presciência de Deus Pai, né? Pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo e também pela santificação do Espírito. Santificação essa que se aplica através da obediência à palavra de Deus. Aos olhos de Deus, segundo as Escrituras, não há como me chamar filho de Deus, não há como me chamar servo de Deus em rebeldia ou em desobediência. Fui chamado, foste chamado, fomos chamados para a obediência. Antes de falar sobre como desenvolver uma postura positiva em meio ao sofrimento, eu queria estar pensando sobre a tendência humana para atitudes negativas. As coisas estão ficando pior, as coisas estão ficando mais difíceis, mas a primeira palavra que Pedro usa no versículo 3 é: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer é que ele inicia a carta com um bem-dizer, com um louvor. Ele saúda aqueles irmãos com uma palavra de louvor. As coisas vão piorar, sim. As coisas vão ficar mais difíceis, sim. Mas a atitude tem que ser de louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o problema é grande, quando há dificuldade para a solução, a tendência humana é desistir, é desanimar, é fugir, como o próprio Davi diz no Salmo 55. Ele diz, diante da problemática, ele diz, quem me dera asas como pomba, eu voaria para um lugar deserto. Essa realmente é a tendência humana, é o desejo humano de fugir, de sair daquele problema. Nós temos essa tendência muito natural de quando estamos diante do problema, diante da dificuldade, ao invés de enfrentarmos, nós queremos fugir. Quando o problema é grande, essa é a tendência natural. Pedro está escrevendo esta carta agora como um homem maduro, como um homem experiente, como um homem que soube enfrentar as dificuldades, e com essa maturidade, cheio do Espírito Santo, ele escreve que para derrotar toda e qualquer atitude negativa, eu preciso ter atitudes positivas. Então, por que isso? Para viver como um crente deve realmente viver e glorificar a Deus como ele deve ser glorificado.
Então, quando eu contemplo o problema, mas fujo do problema, jamais resolverei o problema. Eu fui chamado, então, para viver uma nova vida. Você foi chamado para viver uma nova vida, e esta vida só tem sentido quando está sendo vivida para glorificar a Deus, mesmo no meio do sofrimento. Bem, eu gostaria então de passar agora para como desenvolver atitudes positivas. Já sabemos a atitude natural humana que é negativa, e agora Pedro começa a nos ensinar, a nos mostrar como eu devo ter atitudes positivas diante das adversidades, diante do sofrimento. Primeiramente, ele apresenta a base, o fundamento. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Só há possibilidade para uma atitude positiva diante das adversidades quando eu creio que eu estou regenerado, que eu fui regenerado, que em Cristo eu fui feito uma nova criatura. Como diz, eu já tenho dito algumas vezes em outras mensagens, Ezequiel capítulo 36 diz que o Senhor tira aquele coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus me regenerou, isto é, Ele me gerou de novo. Esta é a base de toda a vitória. E o texto diz que segundo a sua misericórdia, grande misericórdia, sua grande misericórdia. Essa palavra significa que Deus olha para a miséria do meu pecado e coloca dentro do seu coração. Deus é misericordioso porque Ele olha para o meu pecar e Ele consegue, através do meu arrependimento, colocar essa miséria dentro do seu coração. E essa misericórdia é grande. Essa misericórdia não tem fim. Essa misericórdia se renova cada manhã, como diz Lamentações capítulo 3. Então, queridos, o ponto alto, o fundamento, a estrutura da minha atitude positiva diante da adversidade, do sofrimento, é a regeneração. Mas ele coloca, além dessa estrutura, ele me deu essa estrutura, mas ele coloca, então, 3 pontos que são fantásticos para que eu possa tomar posse e ter atitudes positivas diante do sofrimento, diante da adversidade. A primeira é que Deus diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança. Não é uma esperança morta. É uma esperança viva que produz vida, que cada dia está frutificando. É isso, essa esperança é viva. É que não está firmada neste mundo, mas que está firmada na eternidade. E eu queria que você estivesse pensando nesse momento em que está firmada a tua esperança. Neste mundo ou no porvir. É interessante que, se nós pegarmos 2 alunos, um aluno, péssimo aluno, aquele aluno que não participa, que falta, que não faz os trabalhos, que somente tira notas baixas na escola. Então, chega no fim do ano, você pergunta para ele, você vai passar de ano? Ele diz, eu espero que sim. É uma esperança duvidosa. Mas se você pega um aluno, o bom aluno, o melhor aluno da classe, aquele aplicado, que não falta, que faz todos os trabalhos, todas as notas excelentes, e você pergunta a mesma coisa, você acha que você vai passar nesse fim de ano? Ele diz, espero que sim. A esperança de um e de outro é totalmente diferente.
A esperança de um é uma dúvida, e a esperança do outro é uma esperança que se espera, que não traz dúvida, que traz certeza, que traz convicção. É o dom de uma certeza inabalável pela ressurreição de Jesus Cristo. Foi o que Paulo registrou no capítulo 4 de Romanos, quando fala sobre Abraão, que Abraão creu contra a esperança. Ele sabia que, humanamente falando, ele não tinha esperança de que aquilo pudesse acontecer, mas ele não estava fincado na sua esperança, mas na promessa de Deus, que aquele Deus que havia prometido ia cumprir tudo que havia prometido. Mas um segundo ponto de apoio nesse tripé, né, é que o texto sagrado, no versículo 4, diz: não somente para uma viva esperança, mas para uma herança. Queridos, Deus me regenerou não somente para uma viva esperança, mas para uma herança. E é interessante que quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, dos versos 4 a 7, ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei, para que fôssemos adotados como filhos, e agora como filhos herdeiros, e como herdeiros podemos chamar Deus de Abba, Pai, Papai. Essa herança é eterna, não está fincada neste mundo. A minha herança, a tua herança, não está neste mundo, como Jesus ensinou no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículos 19 a 21, quando ele disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões roubam e minam, mas ajuntai para vós tesouros nos céus. Amados, a minha herança, a herança de todo regenerado, é o céu, é a eternidade com o Senhor. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a tua herança. Pense bem, queridos, amados, depois dessa pandemia, muitos irão perder o que ajuntaram. Muito que eles ajuntaram, eles não vão ter mais. Pense, há um mês atrás, quando fomos alvos daquela catástrofe, daquela chuva, onde pessoas tinham tudo, seus lares, hoje o que vemos é um buraco, é um monte de terra, de entulho. Por isso o Senhor diz que a minha herança, a sua herança, não está firmada neste mundo, mas no céu. E ele fala sobre essa herança, que é algo fantástico. Ele diz que é uma herança que não perece, é uma herança que é incorruptível. A minha herança, a tua herança, não vai se corromper jamais. Ele diz mais que essa herança, ela não se contamina, ela não tem mancha, não tem nenhuma mácula, ela não pode se contaminar com nada. Mas ele diz também que essa herança não se altera, isto é uma herança que está segura, firmada. Quando Jesus, lá em João capítulo 14, versículos 1 a 3, quando está compartilhando com seus discípulos na última ceia, ele diz, após dizer que seria o último momento com eles em vida, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e voltarei para que onde eu estiver estejais vós também. Essa herança que o Senhor está reservada nos céus para todo aquele que crê. Nada e ninguém
pode tirar essa herança. Ela está reservada, ela está guardada no céu. Aleluia! Glória a Deus por isso, queridos. Mas há um outro ponto do tripé, o último ponto, que é para uma segurança. O Senhor me regenerou, não somente e me concedeu uma viva esperança, não somente uma herança incorruptível, mas uma segurança. Ele diz que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Ele diz: esta herança, essa viva esperança está guardada nos céus para todos os que são protegidos pelo poder de Deus. Enquanto estamos vivendo neste mundo, enquanto estamos passando por todo tipo de adversidades e sofrimentos, eu posso ter a plena convicção de que temos a promessa de estar sendo protegido pelo poder de Deus. Judas, quando escreve a sua carta, ele começa o versículo 1 se apresentando e falando sobre os destinatários. Mas ele apresenta os destinatários de uma maneira bem diferente, e eu acho fantástico. Ele diz: aos chamados e amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Quando ele escreve aqueles irmãos, ele está escrevendo a irmãos que, regenerados, tomaram posse dessa vida esperança, tomaram posse dessa herança eterna e são protegidos por uma segurança, guardados mediante a fé para a salvação reservada para o último tempo. Então, queridos, queria concluir dizendo que para viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, é necessária uma postura positiva mediante a fé, através da convicção de que que você é uma pessoa regenerada, foi transformada pelo poder do Evangelho, e você tem como, acima dessa base, acima desse fundamento, uma viva esperança, uma herança eterna e uma segurança que é assegurada pelo próprio Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma semana abençoada, tomando posse de todas essas verdades da palavra de Deus. Amém.